Nesse vídeo nós vamos ver como criar elementos HTML usando JavaScript. Para isso nós temos uma página que começa aqui com o título principal em preto e 3 botões que mudam a cor desse título. Aqui está o código e a função mudar a cor do título está dentro desse outro arquivo aqui. Para a gente notar a diferença entre as formas de se usar esse JavaScript para criar os elementos, primeiramente a gente vai colocar o estilo aqui com background color igual a pink. Vamos ver como fica. Está aqui adaptado, está em pink e continua tudo funcionando. Agora a gente vai aqui nessa cor do título e a gente vai criar uma nova função aqui. Essa função vai inserir, vamos lá, função inserir botões com inner HTML. A primeira forma que a gente vai fazer é criar elementos HTML com JavaScript usando o atributo inner HTML. Mas a gente tem que criar o elemento primeiro. Vamos criar um elemento div com document.createElement e aqui a gente coloca a tag que a gente quer criar. Um elemento div. A gente vai mudar o estilo dele para a gente notar a diferença. Style.background color. Vamos colocar um azul clarinho, um ciano. Esse aqui é o valor. Reparem que enquanto a gente usou a propriedade CSS background color direto no HTML, usando o atributo style do div, quando a gente vai fazer isso usando o JavaScript, a gente muda um pouco a grafia. Não é mais com o if, porque o menos, o hífen é usado como sinal de menos JavaScript, então a gente tem que colocar a letra em maiúscula, é assim que a gente muda a propriedade no JavaScript. E depois a gente pode colocar aqui div.inner.html, recebendo, aqui a gente pode colocar uma crase. Essa crase aí a gente pode usar para fazer strings que ocupam mais de uma linha em JavaScript. E a gente pode colocar esse mesmo código aqui, ó, o mesmo código dos botões, copiar, e a gente cola aqui, ó, código igualzinho dos botões. A gente já inseriu os botões, então agora a gente tem que colocar esse div dentro do nosso documento. Então a gente coloca document.body. Vamos adicionar alguma coisa, só que no lugar de adicionar depois, no final, que seria append child, a gente vai colocar antes desse rosa aqui. Então a gente vai colocar aqui .prepend, o div que a gente acabou de criar. Agora, fazer essa função não é suficiente. Além de fazer a função, agora a gente precisa de chamar essa função em algum momento. O problema é que se a gente chamar essa função aqui dentro do script, o script está acontecendo antes de ter body, então não vai funcionar. O que a gente precisa é executar essa função só depois que o body existir, só depois que carregar todo o documento. Para isso, a gente vai ter que usar o event listener. Então a gente coloca aqui, ó, document.add event listener, e nesse event listener a gente vai colocar DOM content loaded. Então, quando o conteúdo da árvore DOM for carregado, nós vamos chamar a função inserir botões com inner HTML. Ok, vamos testar. Está aí inseridos os botões e eles já estão funcionando. Os de baixo também continuam funcionando. Tudo funcionando normalmente. Outra forma de inserirmos esses botões é usando o JavaScript do começo ao fim. Vamos fazer outra função aqui, ó. Function.
e vamos chamar de inserir botões com isso aqui com JS de JavaScript. Daí a gente vai novamente criar o elemento div document.createElement div. Vamos novamente alterar a cor do background deles, style.backgroundColor. Dessa vez vamos colocar amarelo. E só que agora a gente não vai colocar direto no inner HTML. Vamos até colocar aqui que a gente vai inserir esse div no final. Document.body.prepend o nosso div. Agora, para criar o botão, nós vamos fazer uma função de criar o botão. Vamos colocar aqui, ó, botão. Vamos chamar de botão por enquanto. E a gente vai criar botão. E esse botão, ele vai ter o conteúdo azul e vai ter a cor blue. Conteúdo vai ser o que a gente vai colocar. A gente vai ter que fazer uma função agora que se chama criar botão. Function criar botão, que recebe um texto e uma cor. Agora, para criar esse botão, nós vamos criar a partir de document.createElement button. O HTML dele a gente vai colocar botão.html texto e a gente vai adicionar um evento. Botão.addEventListener. O evento vai ser click. E aqui a gente tem que inserir o que vai acontecer. Só que aqui a gente tem um problema. O EventListener espera um ponteiro. Ele espera um ponteiro para uma função. E quando a gente adiciona aqui o parâmetro, por exemplo, quando a gente usa, olha aqui embaixo, a gente usa muda a cor do título, a gente tem que passar como parâmetro a cor que vai ser mudada. Então fica difícil a gente não consegue passar um ponteiro já com parâmetro. Então aqui a gente tem que usar uma coisa muito comum no JavaScript, que é uma sintaxe meio esquisita, que é usar function, quer dizer, eu estou criando uma função. Na hora que eu estou criando o evento, eu crio uma função anônima, eu não boto o nome na função, só abro e fecho parênteses, e depois, dentro das chaves, eu vou colocar o que essa função anônima, essa função sem nome, vai fazer. Eu vou colocar mudar a cor do título, e o parâmetro vai ser cor. Aqui, vou colocar, eu gosto de sempre terminar com ponto e vírgula. Aqui eu vou retornar o botão. Então aqui na função inserir botões com JS eu tenho um botão. Esse botão ainda não faz parte do div. Para ele fazer parte do div eu tenho que colocar aqui div.append child e eu coloco o botão. Então veja, eu só tenho um botão aqui. Essa função não vai ser executada agora, porque eu não estou chamando essa função em momento nenhum. Eu tenho que chamar, em algum momento eu vou chamar quando o documento é totalmente carregado. Só que eu já tenho aqui uma função chamando. Entretanto, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, criar uma função anônima e chamar as duas funções aqui dentro. Vou fazer isso, né? Vou colocar aqui function. Só abre e fecha parênteses, sem nome, coloco aqui. Esse daqui eu vou mover aqui para dentro, só que tem um porém. Não é mais um ponteiro de função, vou fazer a chamada dela. Tem que ter o abre e fecha parênteses. A mesma coisa
para inserir com JS. Abre e fecha parênteses. Agora eu estou chamando essas funções. Vamos ver como que isso aparece. Só apareceu o botão azul. Ele funciona. Só que agora eu tenho que adicionar os outros. Para adicionar os outros, eu poderia criar botão a botão e adicionar. Só que programaticamente isso fica feio, copiar, colar. Ao invés disso, eu vou criar uma lista. E vou chamar essa lista de cores. Vou chamar a lista de cores e dentro dessa lista eu vou colocar listas que vão ter o nome que vai aparecer, o texto e a cor correspondente a CSS. Depois eu coloco aqui verde, né? Verde, vírgula, green. E depois eu coloco o vermelho, vírgula, blue. A gente tem que fazer um loop, né? A gente tem que percorrer essas cores e inserir cada uma no botão. Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai ter que colocar essas funções aqui dentro das chaves. E aqui a gente vai percorrer todas as cores. Cores, ponto, for each. E nesse for each, a gente pode usar aqui também uma função anônima. Né? O for each a gente pode colocar aqui um function. Essa função pode ter parâmetro. Esse parâmetro a gente vai chamar de item. E o item a gente vai colocar aqui, ó, const, e vai colocar o texto e a cor. E o item vai passar para o texto e a cor. A gente coloca um por um aqui. Texto, cor. E vamos ver se está tudo funcionando. Ok, adicionou, cada um executando aqui corretamente. Veja que não tem o espaço aqui, adicionar esse espaço seria uma coisa simples para colocar esse texto. Não sei se é necessário, mas vamos colocar mesmo assim. Né? A gente pode colocar div.appendChild, só que a gente não pode adicionar diretamente um texto aqui, dessa forma. Para colocar esse texto, esse espaço entre os botões, a gente vai ter que criar um node text, um text node, né? Create. Tem aqui, ó, text node. Dentro do text node a gente vai colocar só um espaço. E aí ele fica igual. Né? Tudo continua funcionando, todos eles. Né? Aí vem a pergunta, se funcionou do primeiro jeito, para que eu tenho que fazer dessas outras formas? Isso tudo depende do contexto que você for utilizar. Por exemplo, se você quiser simplesmente colocar isso uma vez em uma página e nunca mais você vai fazer isso novamente, você pode fazer direto no HTML, não tem problema, é uma solução que vai funcionar tão bem quanto as outras. Agora, se você gostaria de que várias páginas tivessem essa capacidade de trocar as cores, aí é melhor você criar com o inner HTML, porque basta você colocar aqui a ligação do script, colocar o script no documento HTML e ele já vai inserir para você o div, já vai colocar os botões e vai trocar o título para você. Todas as páginas, sem você precisar de ficar fazendo essa associação, copiando e colando. Um terceiro nível é, se você quiser dar uma variabilidade no conteúdo desses botões. Por exemplo, para eu adicionar aqui amarelo, basta eu escrever aqui amarelo, vírgula, yellow. Quando eu clicar aqui, já tem um botão que coloca o título em amarelo. Então ficou muito mais fácil para eu alterar. Aqui, ó, o botão colocando o título em amarelo. Já ficou muito mais fácil de alterar
fazendo tudo em JavaScript. Então isso vai depender se você, quantas vezes você vai utilizar esse código. Se você precisa de um código muito reaproveitável, você vai ter que fazer tudo em JavaScript. Se você precisa de um código para usar uma vez, faz direto no HTML. Mas agora você já sabe a opção de utilizar essas três formas.